Hoje o nosso tema é o Banco do Brasil, o BBAS3. Vamos dar uma olhada nas perspectivas recentes, né? Projeções de lucro, o impacto disso na cotação, nos dividendos, e tudo com base em informações de mercado, indicadores recentes. E, para começar, é bom lembrar que as ações deram uma caída forte, né? Foi quase 30% desde que saiu o balanço do primeiro tri. E, bom, Banco do Brasil é uma ação que historicamente tem bastante volatilidade, certo? Exatamente. E essa volatilidade recente, essa queda, ela vem muito por conta de algumas projeções de mercado, assim, mais pessimistas. Teve um bancão estrangeiro, por exemplo, que soltou um estudo falando numa queda de lucro para o Banco do Brasil em 2025. E não é pouca coisa, não. Algo na casa dos 32% a menos que 2024. Uau, 32%? É bastante coisa. E qual seria o motivo principal para esse pessimismo todo? Olha, o que essas análises apontam, principalmente, é um aumento esperado na inadimplência, especificamente na carteira de crédito rural. Essa carteira é bem relevante para o banco, representa mais ou menos um terço do crédito total deles. Entendi. O agro pesando. Isso. Os indicadores mostram que a inadimplência acima de 90 dias, que estava em 0,5% lá no fim de 2024, saltou para 3% agora, no primeiro trimestre de 2025. E a expectativa é que possa subir mais ainda. Certo. Então, vamos tentar entender melhor isso. Essas projeções mais fracas, elas já estão mexendo com essas recomendações, imagino. A gente viu algumas casas de análise reduzindo o preço-alvo, né? Teve uma que foi de 25 para R$ 23, por exemplo. Exato. Essa redução de preço-alvo é um reflexo direto dessa preocupação. E aí, quando a gente olha para os indicadores de valuation, fica bem claro, pega o preço-lucro, o famoso PL. O esperado para 2025, mesmo já contando com essa queda de 32% no lucro que projetam, está em 4,8 vezes. 4,8? E a média histórica? É quanto, mais ou menos? Bem mais alta. A média histórica do Banco do Brasil fica ali perto de 6,6 vezes. Então 4,8 é baixo, né? Mostra o pessimismo. E o preço sobre valor patrimonial, o PVP, como é que tá? Esse também está refletindo a situação. O PVP atual está ali por volta de 0,66 e as projeções indicam que pode ir para 0,6 em 2025. 0,6, quer dizer, o mercado pagando só 60% do valor contábil do banco. Exatamente. E esse nível de PVP, historicamente, é bem raro para o Banco do Brasil. Acontece mais em momentos de estresse agudo, sabe? É uma precificação que chama atenção. E a rentabilidade, o ROI, como fica nessa história? O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, também deve sofrer. A projeção é de uma queda agora no segundo trimestre para tipo 11,9%, fechando o ano de 2025 em torno de 13,6%. É uma queda considerável na rentabilidade. Mas tem perspectiva de melhora depois. Sim, as projeções de mercado não param em 2025. Para 2026, 2027, a expectativa é de uma recuperação do ROI, voltando para uma faixa mais normal para o banco, entre 16% e 17%. Entendi. Então, múltiplos baixos agora, mostrando essa preocupação toda do mercado, mas aí tem um outro lado da moeda, né? O histórico, o Banco do Brasil, já passou por momentos de queda de lucro antes. Lembro de 2016, caiu quase 40%, depois na pandemia caiu mais de 20%. E o que a gente viu historicamente é que no ano seguinte o banco meio que já dava a volta por cima, né? Recuperava o lucro. É um ponto crucial esse. O histórico de resiliência do banco é inegável. O lucro caiu forte, sim, mas a recuperação veio logo depois. A questão é, será que agora é diferente? Esse foco no risco do agro muda o jogo? Essa é a grande dúvida do mercado, né? Se o cenário atual, com essa concentração de risco no crédito rural, que é tão importante para o banco, representa um desafio fundamentalmente diferente do passado. E isso impacta diretamente outra coisa que o investidor olha muito, os dividendos. Ah, sim. Como ficam as projeções de dividendos com esse lucro menor? As projeções de mercado estão apontando para um dividend yield, quer dizer, o rendimento do dividendo, entre 6% e 8% para este ano. Bem abaixo dos 11% que a gente viu recentemente, né? Exatamente. É o reflexo direto dessa expectativa de lucro menor. Mesmo o banco tendo sinalizado que pretende manter o payout, ou seja, a fatia do lucro distribuída, em 40%. Entendi. Menos lucro, mesmo com payout igual, resulta em menos dividendo por ação. Isso. E quanto à frequência, o banco geralmente paga 4 vezes por ano.
Pelas datas recentes, os próximos pagamentos seriam ali por setembro e depois em dezembro. Certo. Então, temos um dividendo potencialmente menor no curto prazo. E o preço da ação? A gente viu bater perto de R$ 21,08. Olhando o histórico de PVP, parece barato, mas tem aquela coisa, né? Será que 21 é o fundo do poço? Ou ainda pode cair mais se o cenário do agro piorar e o mercado resolver pagar ainda menos, tipo um PVP de 0,55, como já aconteceu em outras crises? Olha, garantia não existe nenhuma. 21 pode não ser o piso, de jeito nenhum. O mercado pode continuar pessimista e precificar um cenário ainda pior. Sim, se o mercado decidir que o risco justifica um PVP de 0,55, a ação pode cair mais. É o risco do curto prazo. Faz sentido. Mas, e olhando mais para frente, qual a perspectiva de longo prazo, mesmo considerando essa turbulência agora? Aí é que fica interessante. Mesmo com essa queda de lucro projetada para 2025, o banco continua gerando lucro, né? E uma parte desse lucro é retida, aumentando o valor patrimonial. Algumas análises de mercado mostram que o valor patrimonial por ação pode continuar crescendo. Ele está hoje na casa dos 30 e poucos reais, mas pode chegar perto dos 40 reais por ação, ali entre 2025 e 2027. Ah, interessante. O valor contábil continua subindo. Exato. E aí a mágica pode acontecer se lá na frente, quando essa questão do agro se resolver ou o mercado ficar mais otimista, ele voltar a pagar múltiplos mais normais para o banco. Imagina se o mercado volta a pagar um PVP de 0,9 ou até 1,0, que não seria nada absurdo para o histórico do Banco do Brasil, sobre um valor patrimonial de R$ 40 reais. Saindo dos 21 de hoje? Percebe, o potencial de valorização seria significativo. A ação poderia ir para 36, talvez até 40. Isso sem contar os dividendos que seriam pagos no caminho. Entendi. Então, é essa a história. Pessimismo forte no curto prazo, focado nesse risco do agro, que está jogando o preço e os múltiplos para baixo, mas, por outro lado, tem um histórico de recuperação e um valor patrimonial que tende a crescer, abrindo a possibilidade de valorização lá na frente se os múltiplos voltarem ao normal. É isso. É um bom resumo. É a dualidade do momento atual para o Banco do Brasil. Bom, considerando esse cenário todo, essas projeções de queda nos lucros versus um preço que parece historicamente baixo, fica a pergunta para quem nos acompanha. Como vocês estão vendo esse momento para o Banco do Brasil? O que pesa mais na análise de vocês? O risco atual no agro ou essa oportunidade que os múltiplos baixos parecem indicar? Deixem as opiniões e talvez dúvidas também aí nos comentários. E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para a gente continuar trazendo mais análises como essa. É importante lembrar a todos, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. O mercado de ações é renda variável, o risco existe. Qualquer decisão de investimento é individual e responsabilidade de cada um, tá certo? Um abraço e até a próxima.